Boa tarde, minha rapaziada. Tô meio sumido por aqui, hein, rapaziada. Correria extrema. Aproveitando aqui que tô com uma passageira. Já é sexta-feira, comecei um pouquinho mais tarde. Tô indo lá deixar a passageira aqui, tô aqui na Brasil. Peguei uma corridinha de Campo Grande pra Jacarepaguá ali, perto da Rio Grande, ponto que eu gosto de ficar, ponto bom também. Solta umas corridinhas maneiras ali. Enquanto isso, vamos trocando uma ideia aqui, rapaziada. Eu vou trazer uns pontos aqui, trazer um assunto, né? Falando sobre a Crosser, rapaziada. Trazer uns pontos aqui. Tô um pouco mais de um ano com ela, acho que 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. Ela tá com 85 mil rodados, quase 90 mil, né? Então acho que já deu pra tirar bastante experiência aí pra poder tá passando pra rapaziada aí que deseja adquirir uma Crosser. Saber se vale a pena, se não vale. Qual a minha opinião como usuário de uma Crosser, entendeu? Como eu falei pra vocês, cerca de 1 ano e 3 meses com a moto. Vou trazer alguns pontos pra vocês aqui, rapaziada. Quem não sabe, eu tenho uma Crosser 150 2024 preta, modelo S, beleza? Quanto eu gastei, não tem como eu trazer, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. É mais sobre alguns pontos positivos e negativos aí que eu acho dessa moto, né? Vou começar falando de um ponto aí, a maioria já sabe, muita gente também não sabe. Um assunto que eu quero tratar aí com vocês aí, rapaziada, é sobre a caixa de direção. Então, rapaziada, é crônico. Tem alguns ajustes aí que dá pra fazer aí, entendeu? Que dá pra melhorar bastante aí essa dor de cabeça. Eu acredito que muita gente não sabe aí. A Cross, ela vem com uma caixa de direção cônica esférica, né, original. Que até o modelo da Dani Dress, se eu não me engano, ele vem assim, entendeu? Tem um modelo dela que é tipo original. E normalmente esse tipo de caixa esférica e cônica dá muito problema, entendeu, rapaziada? Então já é um defeito aí que é crônico dela, principalmente se for esse tipo de caixa aí. Inclusive eu tô pra fazer uma troca aí relacionada à caixa, rapaziada, que eu vou botar da marca Rugata, né? Que eu já fiz até um vídeo falando aí, tá aí no canal, pra quem não viu, falando sobre essa caixa de direção Rugata, que eu ouvi falar muito bem. Alguns mecânicos aqui do Rio nunca me falaram sobre ela, mas eu já vi vídeos aí, que eu curto muito conteúdo de mecânico de outros estados, né? Principalmente do Nordeste, que eu acho que a galera de lá saca muito das melhorias, né? Do que fazer pra acabar com o problema. Tem um girão de motos aí também. O maluco é inteligente pra caramba aí, quem conhece aí no mundo da motocicleta, né? Sabe que o cara é expert aí no ramo das motos, né? O maluco é mecânico do urbão. Então ele também passa várias dicas aí, beleza, rapaziada? Então assim, eu tô pra botar essa marca Rugata, que ela é cônica e cônica, tanto de cima como de baixo. Tem gente que pega da YBR, só que tu não precisa cada Rugata, porque ela já vem praticamente na mesma medida, entendeu? E a qualidade, pô, pelo que eu vi, entendeu? Top de linha. Uma que ela é mais cara que as outras, né? Dani Dress, Hood, WGK, essas caixas aí conhecidas por FAP, ela vem até com retentor, entendeu? Coisa que a maioria delas não vem. Então, rapaziada, eu vou estar fazendo a troca dela pra ver. Atualmente eu tô usando o da YBR de cima e as duas são cônicas, né? Eu fiz aquela substituição. Só que eu botei de uma marca muito desconhecida, entendeu? Baratinha, eu comprei baratinha, foi a que tinha lá. Então, assim, não tá 100%. Também quando eu instalei ela, quando eu fiz a instalação dela também, eu não tive um cuidado dobrado, entendeu? Tem que ter um cuidado pra instalar nas porradas. Eu dei uma agredida na pista de baixo, entendeu? O rolete ali. Então isso aí também influencia na vida útil do equipamento, entendeu, rapaziada? Então vou estar fazendo essa troca. Então o primeiro ponto é esse, sobre a caixa de direção. O segundo ponto, rapaziada, é o ProLink, né, dela, o monoshock ali, mas chamam de ProLink, né? A Cross tem amortecedor traseiro, né, rapaziada? É muito frágil.
Assim, por que tá muito frágil, cara? Porque assim, rapaziada, o fabricante realmente ele fala que o limite da moto, se eu não me engano, é 150 ou 155 quilos que a galera tem que colocar, né, de peso. E infelizmente é tipo, só eu tenho praticamente 100 quilos. Só eu tenho 100 quilos. Quer dizer, mais a garupa, que eu rodo de moto Uber com a moto. Então, mais a garupa, quer dizer, já passa, entendeu? Já passa. Então, rapaziada, acaba que não aguento, entendeu? O que eu tive que fazer na minha moto? Eu tive que inverter aquele triângulo do ProLink ali pra poder tá levantando a suspensão dela, porque tava muito ruim de andar. Eu já fiz isso tem um tempo. Tem alguns pontos negativos ao fazer isso, né? Tem que ter um cuidado dobrado com a corrente ficar pegando também. Eu acho que força mais também a moto, entendeu? Pra andar. Mas assim, questão de estabilidade também, dependendo, tipo, com o banco original, fica um pouco desconfortável porque o banco já é ruim. Mas fica te jogando pra frente, entendeu, rapaziada? Então, segundo ponto é a questão do amortecedor, entendeu, rapaziada? Eu acho que é muito frágil, entendeu? Tem uma galera aí que faz adaptação com o amortecedor da Lander, da marca Rafaela ou Cofap, né? Que eu acho que tem que botar até no invertido, se eu não me engano. Que fala que eu acho que é 300 e poucos quilos que ele aguenta, por mais do que o dobro do que o original da Cross, entendeu, rapaziada? Então, segundo ponto negativo é isso, o amortecedor traseiro, né? Primeiro ponto é a caixa de direção. Terceiro ponto, rapaziada, da moto, banco. Não só o dela, como o da Bros também, né? Da Honda. Essas motos aí que é tipo estilo de trilha, né? Realmente o banco delas são muito fino. Mas o da Cross, rapaziada, ainda tá melhor hoje em dia. Eu não consegui fazer a troca ainda não, de colocar um banco Comfort, né? Ou mexer na espuma, que eu tô pra fazer isso também mais pra frente. Rapaziada, vou falar pra vocês, quando eu peguei essa moto no primeiro dia, a verdade, rapaziada, eu tinha uma 160, né? Uma Titan 2018. Então o que acontece, rapaziada? Eu tinha uma 160, né? Era 2018. Só que eu tava no Zé Delivery antigamente e tal, então surgiu a oportunidade de eu assinar carteira na Light, né? Eu trabalhei na Light aí durante 4 meses de agente, né? Moto, motocicleta, na empresa terceirizada, no ramo de emergência. Então assim, tive que trocar de moto porque lá só aceitava a partir de 2021. Entendeu, rapaziada? Não aceitava moto abaixo de 2021. Então eu não tava muito satisfeito, assim. Tinha umas coisas que tinha que mexer na minha 160, tinha, já tava rodada, mais de 100 mil e tal. Só que acontece, rapaziada, eu tive que trocar e eu tava querendo pegar uma Yamaha já pra testar, entendeu? Que aí a 160 tinha uns crônicos, né, do motor dela e tal, de ficar baixando óleo, enfim. Mas eu gostava da motinha, eu fazia dinheiro com ela, entendeu? Tanto na época do Zé Delivery, como depois eu comecei a rodar na Uber também com ela. Então, rapaziada, eu peguei meio que na pressa, entendeu? Eu queria mesmo uma Lander, a verdade era essa. Só que eu fiquei com medo, que eu nunca tinha financiado nada, mas 160 era quitada. Eu peguei no rolo na época, eu troquei no carro que eu tinha. Então, eu fiquei receoso, acabou que eu peguei a Cross por conta disso, entendeu, rapaziada? Só que, tipo assim, ia mudar R$200 de prestação da Cross pra Lander. Tipo assim, a Cross eu pago 713, a Lander eu ia pagar, se eu não me engano, 900, nem sei se chega a 900. Acho que era 960, não lembro. Sei que era menos de 1000. Aí eu fiquei com medo, entendeu? Porque eu também moro de aluguel e tal. Eu fiquei com medo de não conseguir pagar. Aí eu fui, peguei e escolhi a Cross mesmo. Só que, rapaziada, eu vou ser sincero pra vocês, se eu tivesse andado nela antes, eu não teria pego. Eu não teria pego a Cross, rapaziada. Vou ser sincero pra vocês, de coração. Eu não sou hipócrita, eu não fico de hipocrisia porque eu tenho a moto, ou porque, rapaziada, é aprendizado, entendeu? Aprendizado, fazer o que? Agora sustentar minha bronca, terminar de pagar a moto. Eu ia até pensar em pegar a Lander agora, essa nova aí, tanto pra trabalhar, mas também porque é uma motinha que ia ser pra vida, né, digamos assim. Eu até pensei em empanhar ela agora, só que eu ia perder muito, entendeu? Eles iam jogar essa aqui lá embaixo, entendeu? Ia dar essa aqui como entrada, eles quitam, né? Igual eu fiz com a minha 160, eu dei ela de entrada pra pegar essa daqui.
Só que eles jogam muito lá embaixo o preço, entendeu, rapaziada? Então eu acho que melhor dar uma segurada na onda mesmo, sustentar minha bronca aí, entendeu? É o jeito. Eu vou terminar de pagar isso aqui, depois eu vejo o que eu faço, entendeu, rapaziada? Pra mim a melhor forma é essa. Então é isso, rapaziada. Eu peguei ela, rapaziada. Quando eu sentei na moto no primeiro dia, maluco, Deus que me perdoe lá ele, mas parecia que eu tava na perna de 3, rapaziada. A tábua purinha, só Jesus na causa, rapaziada. Horrível, horrível. Aí eu peguei, aí falei, beleza. Aí foi só piorando, né? Com o passar dos dias, porque, pô, da 160 original nem se comparava com o da Cross, entendeu? Eu já ficava incomodado com a 160, imagina com o da Cross. Só que com o tempo, né, se ficar sentando ele na moto, botando peso, ele acaba que a espuma dele fica mais macia, entendeu? Mas ainda assim é horrível, entendeu? Questão no banco aí também não recomendo, entendeu? Já entra sabendo que vai ter que fazer um bom investimento aí, fazendo a troca ou da espuma, entendeu? Em algum estofado aí, comprando aquele soft gel, né? Ou investindo no banco Comfort mesmo, entendeu, rapaziada? Então, é outro ponto aí negativo da moto. Quarto ponto, rapaziada. Quarto ponto aí que eu tenho pra falar pra vocês é a potência. Moto muito fraquinha, rapaziada, muito fraquinha, vai passar raiva. Se quem é acostumado com 160 aí, que conhece o toque dela, ela tem um torque bacana, ela anda bem, baixa aí 120, 130 tranquilo aí, sem ficar esgoelando. Essa aqui, filho, pra tu chegar a 115, 110, a moto já tá esgoelando, quase explodindo o motor, entendeu, rapaziada? Muito fraquinha, pra tu precisar de resposta rápida, principalmente se tiver com garupa. Sozinho até que tu consegue fazer uma gracinha e tal, mas muito fraquinho, deixa muito a desejar para um motor 150, mas tem umas adaptações que fazem aí, né, com a coroa, com o peão, que a galera bota uma coroa maior, fala que melhora um pouquinho, mas eu particularmente, pelo preço ali, não sei se compensa não, entendeu? Eu ainda, mesmo com esse tipo de defeito aí de ficar baixando o óleo e tal, tem que ter uns cuidados maiores na 160, eu ainda recomendo a galera, sei lá, não sei se eu recomendaria, entendeu? É alguns defeitozinhos assim que tem gente que não esquenta muito, mas pra mim que pega muita pista, muita rodovia, quarta, quinta marcha o tempo todo, eu acho que tem que ter uma motinha que tem uma resposta melhor, entendeu, rapaziada? Coisa que a Cross não tem, entendeu, rapaziada? Então aí vocês têm que analisar e ver com calma, entendeu? Questão de preço, pra ver se vale a pena, entendeu? Vocês investirem na Cross. Então eu pretendo já trocar pra uma moto ou a Teneré, entendeu? Ou a Lander mais antiga mesmo ali, 2020, 2021. Mas essa aqui vai ser minha última moto de baixa cilindrada, essa eu já botei na minha cabeça, entendeu? Vou sustentando minha bronca aí até onde der, entendeu, rapaziada? Na hora certa, melhorando as coisas pra mim, clareando o que tá nessa aqui, eu vou estar fazendo a troca de moto, entendeu, rapaziada? Pegar uma mais potentezinha aí, pelo menos uma Lander ou uma XRE 2018, não sei, entendeu? Uma Phaser 250, eu sei que essa aqui vai ser minha última, entendeu, rapaziada? Então, alguns pontos aí, conforme for passando o dia eu for lembrando aí, eu volto com vocês aí, vou falando de mais alguns pontos aí, mas acho que esses são os principais, entendeu, rapaziada? Que é o amortecedor, o banco, a questão da potência, a caixa de direção, entendeu? O consumo dela é ok, entendeu, rapaziada? Então aí vocês têm que analisar, entendeu? Se realmente compensa, se vale a pena. A motinha é boa, entendeu? Boazinha, mas eu ainda prefiro a 160, entendeu? Já tive ela, já tive dor de cabeça com a 160, só que, sei lá, ainda prefiro ela. Só que só ganha na questão do conforto um pouco, né? Que é um pouco mais alta. Porém, são pontos que com a 160 também, sei lá, eu consegui administrar, entendeu? Parece que eu ficava menos cansado com a 160 quando eu trabalhava, entendeu, rapaziada? Aqui na Transolímpica, aqui nesse pedágio maravilhoso, entendeu, rapaziada? Então é isso, depois eu volto com vocês, rapaziada. Então, rapaziada, consegui pegar meu primeiro flash agora do dia, R$53, eu tava em Caxias.
Aqui pra quilômetro 32 aqui em Nova Iguaçu. O flashezinho tá aqui, pendurado. Por de muita luta pra mim poder estar voltando a gravar e tá voltando a falar com vocês, né, sobre o assunto da moto. Entendeu? Da minha opinião aí. Entendeu, rapaziada? Então foi isso que eu falei com vocês. É mais a questão do banco, a questão da caixa de direção, entendeu? Questão na potência e o amortecedor, né, rapaziada? É muito frágil, entendeu? Pra botar pra trabalhar com garupa não aguenta muito não. Mas depois dizem que quando você bota o da Lander, fala que resolve, né? Porque a carga dele é quase 400 kg, se eu não me engano. Pô, a diferença é absurda. Da Cross é 150 kg só, entendeu? Mas como eu não pretendo ficar com a moto e tal, depois, né, que eu quitar ela, eu já quero pegar, não sei se vai ser zero, se eu vou pegar outra, tipo assim, dar essa aqui e financiar o restante, não sei. Ou se eu vou esperar mais um pouquinho, juntar um dinheiro e pegar uma Landerzinha 23, 22, entendeu? Aquele modelo anterior, mas ou uma XRE mesmo, que aí 17 mil tu pega uma. Dependendo, não vou nem precisar juntar muito, que a FIP dessa moto aqui acho que tá 19 e pouco. Claro que aí vai depreciar um pouquinho, né? Porque por conta do tempo de uso, quilometragem e tal. Mas a moto já tá conservada, entendeu? Eu cuido bem da moto, quem me conhece sabe aí. Então, mas eu vou dar aquela moral maneira antes de anunciar, né? Na verdade eu até tenho um amigo que paga. Até tem um amigo que paga aí, mas ele paga normalmente 2 mil abaixo da FIP. Aí eu vou fazer isso, rapaziada. Mas assim, o conselho que eu falo pra rapaziada é isso, mano. Se tá sem moto ou se tá com uma motinha menor, eu não acho que compensa. Tipo assim, no meu caso ali, e era pra mim ter pego a Lander, só que eu falei pra vocês, eu nunca tinha financiado nada assim de veículo, entendeu? Fiquei com medo de não conseguir pagar, de dar ruim. Pô, pra mim, desde a primeira prestação, rapaziada, tem sido muito estressante, entendeu? Hoje em dia eu tô mais tranquilo, já acostumei, né? Comparado com os aluguéis aí que o nego paga aí nas motos aí. Pô, eu pago 700 e pouco por mês. Porra, na semana dá nem 200 reais por semana, entendeu? O dinheiro que eu consigo fazer na semana aí, entendeu? A motinha econômica, as peças aí, a maioria são baratas também, não é tão caro, entendeu? Eu consigo achar a maioria na Shopee que eu compro, a maioria das peças de revisão. Enfim, rapaziada, então é isso, rapaz. Se for pegar, vou financiar, vou fazer, rapaziada, já vai logo de Lander, entendeu? O conselho que eu falo pra rapaziada é esse, já vai logo de Lander, porque eu acho que é a melhor opção, entendeu? Apesar que hoje em dia a Lander tá um pouco mais cara, né, rapaziada? Se for comparar as duas, a Lander tá um pouco mais cara. Na época que eu fui, essa aqui tava 22 mil na nota, né? O preço dela de à vista, e a Lander acho que tava 28, se eu não me engano, 27,5. Eu ouvi falar que a Lander tá 33, né? 34, bagulho assim. Então ficou bem mais caro, porque mudou o farol, mudou o painel, agora tem conexão com o celular. Eu queria a Sara, só que a Sara também tá muito cara. Então eu vou ficar entre a Lander mais antiguinha mesmo, porque a Lander nova só mudou o farol mesmo ali, mas pra mim só o que não me agrada na Lander anterior é a questão do painel, que eu acho horrível. Eu quero aquele laranja de moto velha, moto antiga, né, na verdade. E o carregador, mas isso aí é galho fraco, porque eu quase não tô usando. Essa aqui também tem a Cross, mas eu não tô usando porque os adaptadores vivem dando problema. O carregador em si da moto é bom, mas os adaptadores vivem dando problema. Então eu prefiro usar o portátil mesmo, o Powerbank, tá até aqui na bolsa, já acostumei, pra mim é melhor. Ele carregado é de 50 mil, ele dura 2 dias aí trabalhando, então pode ter um risco aí de eu trabalhar um dia e esquecer, mas no outro dia eu vou e boto pra carregar. Às vezes eu boto pra carregar no mesmo dia, entendeu, rapaziada? Então a ideia que eu falo pra vocês é isso, entendeu? A motinha é boa, a Cross é boa, eu tô aqui, ó, vai tranquilo, só que a motinha é devagar sempre, rapaziada, né? A motinha é pra tu correr. Tem alguns moleque da cor aí e tal, mas se tu for pesadinho igual eu, e ele for levar garupa, filho, vai passar raiva, porque força muito a moto, entendeu? A moto não desenvolve legal. Só quando tá assim de quarta, quinta, e tu consegue sentir mais uma velocidadezinha melhorzinha. Mas eu só ando assim, ó, quinta marcha aqui, ó, 77, 78 por hora, 80. E a motinha, tipo assim, tá indo. Agora se eu começar a botar 100, a moto já começa a dar umas goeladinhas, já bebe mais.
Tipo assim, a minha faz 40 mais ou menos, 40, 41 por litro. Se eu dar uma esgoelada, ela vai começar a fazer 33, entendeu? Se eu começar a andar 90, 100 por hora, ela começa a fazer 33, entendeu? Então assim, sei lá, eu pelo preço que tá hoje em dia, eu particularmente, com a experiência que eu tenho, eu iria de Lander, direto, entendeu? Se for pra trocar, já pega uma motinha que você vai ficar com ela aí bastante tempo, entendeu, rapaziada? Não vai ter dor de cabeça. Motinha boa aí, responde bem, tem uns crônicos de cubo também, as paradinhas toda moto tem, não tem jeito. 160 é válvula, baixa óleo, a outra é cubo, mas aí é pra resolver. Essa aqui é a caixa de direção, entendeu? Eu só fiquei chateado que a Lander poderia ter vindo na sexta marcha, mas não veio. Isso aí que me desanimou, entendeu? Por isso que eu tô na dúvida. Pegar aquela XREzinha pica-pau, não precisa ser essa igual da polícia, pode ser aquela anterior, a 2018, se eu não me engano foi a última que saiu. Aquele modelinho também tá satisfeito, até porque eu não pretendo ficar trabalhando de moto direto, vai ser só uns extras de vez em quando, entendeu? Se tiver precisando de um trocadinho ali, eu vou e faço um extra, entendeu? Então é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por vocês assistirem aí, por estar acompanhando o conteúdo do amigo. Se vocês não são inscritos, já clica no botãozinho de se inscrever aí, deixa aquele likezinho maroto para ajudar o amigo. Pode deixar um comentário aí também, que eu vou estar respondendo todo mundo aí. Pode deixar sugestão de conteúdo, qualquer dúvida relacionada a qualquer coisa. Beleza, rapaziada? Ativa o sininho aí. E se Deus quiser, rapaziada, vou ver se eu consigo manter mais a constância dos conteúdos aí, porque eu tava numa correria enorme aí, questão de contas de casa, de trabalhar, tava só trabalhando, ali umas contas aí, começo de mês foi puxado pra mim, por isso que eu não postei vídeo esses dias aí, acho que foi há uma semana atrás, se eu não me engano, que eu postei o vídeo. Então, rapaziada, valeu, tô aqui, vou ficar trabalhando mais um pouquinho, não sei se eu vou voltar pra poder tá dando tchau pra vocês depois aí, então já tô falando logo agora. Valeu, rapaziada, então é isso, muito obrigado aí, fica com Deus e até a próxima. Valeu, rapaziada, muito obrigado.